Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas, sem duvidar. Chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. E vem aí, 26ª Conferência Internacional de Missões Heróis da Fé. Dias 26 e 27 de novembro, no Vale da Oração, na cidade de Viamão. Mais informações: 051 3227 7996. Organize a sua caravana e venha participar junto conosco. A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. Estamos aqui na sede da Associação Missionária e Evangelística Heróis da Fé. E eu quero convidar todos vocês para a 26ª Conferência Internacional de Missões, que vai acontecer nos dias 26 e 27 de novembro, último final de semana de novembro de 2022. Onde vai ser? No Vale da Oração. Vale da Oração, o lugar dos milagres, o lugar da bênção. Ali no Vale da Oração, nós vamos estar lhe esperando, e também conosco missionários de diversos países do mundo, de vários continentes. Estamos convidando você para este grande evento. Você não pode perder, não pode. Vamos encerrar bem o ano de 2022. Vamos encerrar no Vale da Oração, na nossa 26ª Conferência Internacional de Missões Heróis da Fé. Deus abençoe todos vocês. Uma restauração da sua Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Estamos aqui em nome de Jesus, aguardando a nossa convidada que está chegando aí em nome de Jesus. Nosso outro convidado não pôde estar, mandou uma mensagem. E estamos aguardando então aqui a irmã advogada, doutora Rosemary Mânica, que já está chegando aqui. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, que é do nosso dia a dia, né? Do nosso dia a dia. Mas antes, deixa eu fazer aqui uma pequena introdução. O programa Restauração pertence à Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Na presidência, pastor Humberto Schmidt Vieira. Eu saí agora de uma reunião, agora. Inclusive, pedi para sair um pouquinho mais cedo, porque tinha apresentação dos programas, o pastor Humberto liberou. Mas ele está na Europa, mais precisamente em Portugal, em contato conosco, né? Então, toda a mesa diretora, estamos organizando o nosso retiro, que nós vamos ter de 3 semanas no sítio. Vai ser uma bênção de Deus, algo tremendo. Eu penso que vai mudar as nossas vidas, né? Vai mudar as nossas vidas, porque imagina ficar 3 semanas, né?
buscando a Deus. Então, estávamos organizando o dia a dia, passo a passo, desse período de inserção. Inserção. Vai ser algo tremendo. Muito bom mesmo. Eu nunca participei de algo tão prolongado. Não é imersão, pastor. O que eu falei? Inserção. Inserção e imersão tem muita diferença? Vê aí pra mim. Não sei qual é a diferença. Vamos lá então. Tu quer Inserção complicar é quando minha a gente. vida, né? Não, inserção é Não, quando a vamos lá, gente irmã, insere vamos algo. no Amansa. Tá, inserção é quando a gente insere algo. Ah, então... Imersão é quando a gente se joga naquilo Ah, ali, se grande. aprofunda naquilo. Eu quero agradecer a boa participação da irmã Tainê, que como sempre, né? E aí, Tainê, quem é que tá conosco aí? Eu tentando fazer um programa sério, não. Olha, já chega, nem vou falar, né? Hoje é o Glória dia, a Deus. Hoje é o dia da minha prova, tu tá vendo aqui, né? Tô cercado aqui. Está conosco o pastor irmão Duda Rodrigues, Ai, irmã Jesus. Lourdes Só Deus, hein? irmão Isso. Thales, Deixa eu tomar filho água. da irmã Elisandra, Silveira Leal, Anderson Elisiane lá de Saudade Palhoça. da Ivoneide, hein? Inclusive, agora nós temos uma nova apresentadora no Restaura News, pastor. Sabe que eu gostei? Eu fiquei assim, olha, admirada. Não esperava menos dela, né? Porque ela é uma... Como ela não está ouvindo, certamente ela não está ouvindo, né? Então eu posso elogiar bastante a Ivoneide, Tá, eu nota queria te 1000. fazer uma perguntinha aqui. Tu tem como colocar aí, desculpa te cortar, um anúncio da nossa, tu falou da Ivoneide, me lembrei da nossa conferência. Eu botei já, pastor. Não, mas vamos botar de Vamos novo, botar de tem novo, gente vamos. chegando, irmão. Tu quer me queimar Vou hoje? botar. Mas hoje Ai, eu tô tão pastor. feliz, assim, que eu tô maravilhado, sabe? Eu quase voltei, quando eu cheguei ali na porta, eu quase voltei pra trás e disse assim, vou faltar hoje ao trabalho, eu acho. Bah, eu tenho pavor disso aí, irmão. Não, Olha, Deus o livre. Não, jamais. não, se eu dou a minha palavra, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, tá, vai. O senhor quer botar a chamada agora? Pode ser. Eu vou botar uma que eu não usei ainda, que é uma do Ai, pastor maravilhoso. Humberto também. Essa não foi usada. Já voltamos. Ela tem 19 segundos, pastor. Manda bala. Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui para convidar a todos para a 26ª Conferência Internacional de Missões e Heróis da Fé, dias 26 e 27 de novembro de 2022, no Vale da Oração. Muito bem, retornando então, hoje, né, irmã Taine? Hoje é 18. 18, faltando aí 18. 8 dias. Hum? Faltando aí uma semana e um dia para começar a nossa Rapidinho conferência. essa... Ah, não, agora como é que é as palavras? Eu ia falar essa inserção aí. Falei certo? É uma inserção. Não, mas tem O razão. senhor, o senhor anda querendo falar bonito, né? Viu? Tu acha? Eu acho. A Ivoneide começou a falar bonito, daí o senhor quer falar bonito. eu não. Não, é muito bom falar corretamente. Não, pastor. eu falo diante de Deus, eu não procuro falar bonito. Não, eu tô brincando. pastor. Calma, irmã, deixa eu dar minha explicação. Pô, tu joga no ar e me deixa sem boia no mar, né? Não, eu falo as palavras que me vêm. Me vêm assim, então, às vezes em palavras difíceis que eu não consigo nem pronunciar, né? Mas é a palavra que me vem. Mas foi muito boa a tua correção. Tu tem razão. Tem razão. Nós vamos então submergir. É isso? Isso. Tá, ok. Imergir. Imergir. Ah, não, para aí. Agora tu pegou pesado. Imersão é o nome. Imersão e submersão não é a mesma coisa? Submergir. Bom, vamos ver aqui. Vamos Vamos perguntar ver. ao Google. Daqui a pouco entra o Dr. Jorge, hein? Daqui a pouco ele vem aqui, né? Me ajudar, né? Era pra ele estar aqui hoje, mas deixa assim. São os amigos. Aqui, né? ó, submersão ou imersão, ó. Substantivo feminino, ó, imersão é um substantivo feminino, ação ou efeito de imergir, de inserir algo, alguém ou si próprio em líquido, submersão. Tá, em líquido. Então, tá? submersão e imersão é a mesma coisa. Tá, essa me escapei. Isso aí. Escapei, graças a Deus. Muito bem, irmã Tainê. Mas tu viu como é que é as coisas? Bom, como é que foi então o Restaura News aí, enquanto Foi tá chegando os convidados? Foi muito bom, quem não assistiu, assista. Ali eu fiquei tão feliz, muitos aniversários de igrejas, pastor, teve ficou nesse bom- final de ficou bom semana o programa, passado. né? Foi muito lindo. Deixa eu explicar uma coisa. Por que eu não estava no programa ontem? Eu estou em função do casamento de minha hija. De minha hija. Ela vai casar amanhã, a minha filha. Então, ontem eu estava acertando algumas coisas, até um pastor me ajudou. Foi comigo ver algumas coisas, mas só que eu não terminei, ainda tem coisas para mim fazer. Tá? Então, eu já tenho uma reunião terminando aqui.
Os programas, eu tenho que fazer algo que o pastor Humberto nos convocou, né? Para nós, nos nomeou para fazer. Então já vou fazer também com alegria. Aí depois eu tenho que ver algumas coisas, né? Mas tá caro o casamento, hein? Meu Jesus, tá muito caro um casamento, hein? Pastor, hoje em dia tudo é muito caro. Meu Deus do céu. Olha, não é fácil. Nem vou dizer o valor aqui, já mais ou menos chegou o casamento, vai achar que é um absurdo. Chegou a nossa convidada, pastora. Tá, já deu um carro já. Meu Deus, misericórdia. Já deu um carro já. Não é fácil. Mas glória a Deus. Muito bem. Paz, irmã Rosemary Mani. Senta, irmã, chega aí, chega aí. Antes tarde do que nunca. Pô, olha que recepção, hein? Paz, irmã Rose, bem-vinda. Paz do Senhor. Tá ligado? Tá ligado. Vamos lá, então. Irmã Rose, nós estamos aqui aguardando, né? Eu recebendo várias ali, como é que eu vou dizer assim, a irmã tá eu estava lhe ajudando, me corrigindo, não, né? estava lhe ajudando. Palavras que eu tô falando errado, mas tudo bem. Não tá vou ótimo. ajudar mais, pronto. Não, pode sim, não fica braba, mano. Fica braba. Irmã Rose, estávamos numa reunião com o pastor Humberto. O pastor Hildo, acho que não estava nessa reunião. Não? Eu acho que ele não estava. Não sei se ele ficou sabendo. É. Da mesa organizando a nossa, como é que é, irmã? Imersão. Imersão. Por que eu tô falando inserção? Tem diferença em inserção E como? Olha aí, ó, viu? Agora eu tô... Inserção é de inserir, imersão é de imergir, né? De enfiar. Então, então Mergulhar. o doutor vai nos inserir. É uma inserção, então. É que começa... Não, É imersão. Na realidade é uma imersão. Imersão. Ela tem razão. Eles vão mergulhar nas águas do Espírito. nós vamos ficar lá, o pastor Hildo vai junto. Sim. Aqui ele vai... Uma folga de 3 semanas, imergir irmã. muito tranquilo, né? Nós vamos ficar 3 semanas. Só tá sabendo, né? Irmã Rose, vamos lá então. O nosso assunto aqui, é bem delicado, né? Sobre pedofilia. Por que eu tenho me preocupado com isso aí? Eu não vou citar nome aqui, obviamente, né? Não vou, mas é uma coisa muito próxima que tem acontecido aí, pessoas... Às vezes, isso me preocupa, irmão, um período longo de ministério, de vida com Deus, e de repente a pessoa com aquela, como é que é, tornozeleira. Sim. Aí tudo bem, o que aconteceu, o que houve com fulano, com Beltrano, e pessoa de idade avançada, né? Aí chega lá, me fugiu, o Christian também não sabia o nome, aquele camaradinha que chega com aquela cartinha, batendo palma na tua casa, como é que é? O oficial de justiça? É, o oficial de justiça. Uhum. O irmão Ronaldo, advogado, meu amigo, né, que eu estudei com ele, muito meu amigo, ele batia lá em casa e gritava, oficial de justiça! Ai, meu Deus. Ele batia palma lá em casa e gritava, oficial de justiça! Eu digo, que isso, Ronaldo? As pessoas vão ficar apavoradas, os vizinhos, né? Os vizinhos, né? Ai, ai. O Ronaldo é muito engraçado. Ele é uma comédia. Ele é querido, ele é muito querido. Gente boa, muito gente boa. Muito bem. Inês, se puder me mandar aqui o link, que a senhora sempre esquece, né? Manda aí pra mim. Isso aí, gostei. Entrou bem, irmã. Chegou bem. Chegou com o salto alto. Em cima do salto, né, irmã Inês? Já vai fazendo. Olha aí, ó, mais uma. Mas... Viu? Não é só a Ivoneide que te ama. É o amor, pastor. Não, mas amor. é que... eu acho que é a união feminina em peso, hein? É muita informação, né, irmã Inês? Às vezes a pessoa acaba não absorvendo tudo, eu entendo, é muita coisa. Mas assim, ó, olha só o que eu tô dizendo. E ultimamente tem sido muitas coisas. Olha só o que eu tô dizendo, irmã. Então, assim, ó, uma pessoa já de idade, aí de repente chega lá o oficial de justiça, o que houve? Ó, seu depoimento, sei lá o que. Imagina, irmã, é uma coisa muito difícil. Na verdade, irmão Paulo, ele chega da delegacia, porque... Como acontece esse assunto? Deus tem misericórdia da gente. Como acontece esse assunto? Então não é, então eu tô pensando, pensando em alguns casos, né? Não. Quando o oficial de justiça já bate lá na tua porta, é que já passou pela toda a fase do inquérito policial, Deus né? Me guarde. Então, o que acontece, se o senhor me permite, o que acontece? Quando há uma evidência de qualquer tipo... é uma evidência daí. É uma evidência. Vamos supor que uma criança comente
com a professora, ou comente com a Bah, mãe, já pensou? ou comente com a tia, alguma coisa no sentido de ser tocada, do tio, ou pai, ou parente, ou vizinho, alguma coisa nesse sentido. O que que acontece? Normalmente comenta-se isso lá na delegacia. Olha, aconteceu isso, 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 e aí já começa toda a parte. Lá mesmo, lá na delegacia, eles vão ouvir a pessoa. Mas então não Entendeu? dá mais nem pra pegar a criança no colo, então. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não, coisa maluca, hein? Eu atuei em vários casos nesse sentido e vou lhe dizer uma coisa. Nós chegamos a um ponto tão difícil que as pessoas levam tudo também para um lado pejorativo, vamos dizer assim, né? Porque aí o que acontece, pastor Paulo? O senhor, que às vezes tem pessoas que gostam de crianças e pega no colo e leva, né? E agora? E passa a mão, às vezes, na cabeça da criança. Não, mas até tu pegar a criança, né? Até tu pegar a criança. Muito difícil. Então, Aí alguém olha ali, ó, viu? Tá com... Ah, a misericórdia. pedofilia, ela, na E verdade, a pessoa não tem maldade nenhuma naquilo não ali. tem, e não havia uma tipificação criminal para isso. Tá? Não havia uma tipificação. Eu trouxe aqui até, se o senhor me permite, eu trouxe aqui, ó, Meu um Deus livro, do céu. um livro. Eu gosto Não, do livro. para aí. Eu gosto do livro. Olha o tamanho. Esse livro. O tamanho da criança, hein? Bom, é um livro, esse é o nosso livro, né? Então tá tudo aqui, tá escrito. Então, não havia uma tipificação do crime de pedofilia. É. O que era? Era uma tipificação muito ampla. E aí, então, houve uma mudança no Código Penal. Veja só, o artigo do Código Penal, o artigo 217, ele tinha uma tipificação, agora ele veio com outra, ele foi revogado pela lei 11.106 de 2005, ela foi revogada. Por quê? Porque aí foi inserida a pena maior para o pedófilo. Antes, essa pena, ela era uma pena muito mais branda. Se não me engano, essa pena ela era de 7 a 15. Agora, mas isso aí que é branda? Agora é de... Não, antes ela era até no máximo 8. Agora ela é de 8 a 15. Agora, ó, a coisa tá complicada. Ó, era uma Tá pena, violento, olha só. hein? Então, só um pouquinho. A pessoa que for acusada de pedofilia, ele vai pra trás das grades. Se houver a prova, sim. Escuta só. Sim, ó, sim. Antes Que é no mínimo 8 anos. O Código Penal anterior, antes da revogação desse artigo, dizia o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a manifestação da vontade da vítima. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Tá? Isso antes. Agora, com a revogação desse artigo, ele foi para o seguinte. Olha só, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, tá? Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput. O que quer dizer? Só um pouquinho. Qual é a idade do menor? Menor de 14. Ah, tá. Para um pouquinho. Só um pouquinho. Mas e como é que no Brasil apresenta o filme de pornografia? E aí? No horário impróprio. Com menor. Exatamente. E ninguém faz nada. Exatamente. Ah, mas aí é... Não é verdade? A mídia. Sabe o que eu tô falando, né? Exatamente. Já vários filmes, né? Filmes brasileiros. Não vamos falar dos filmes americanos, né? Que a gente... não olha filme, né? Mas sempre tem os assuntos. Tem notícia. Né, Agora, há pouco tempo, eu tô falando isso aí porque estourou uma notícia aí de uma apresentadora famosíssima, né? Sim. E aí, você sabe o que eu tô dizendo, né? E aí, então, era pra ela ter sido presa. Ah, mas como era um filme, né?
Mas o filme, as pessoas... Mas ato libidinoso também com aquele menino, né? Eu, na época da faculdade, nós depois fomos convidados a assistir para a gente tirar uma no noção, curso tem muito né? disso aí. O que a gente vai dizer? Hoje... Então teve uma discussão em universidade? Tem. Olha que bom. Não, sobre esse tema Na aí. época, agora não Mas sei, daí só que é o né? seguinte, naquela tem época algo que fala mais a conjunção alto, né? carnal, a conjunção carnal era uma coisa, agora não, agora aqui diz, ó, não pode tirar foto, não pode publicar, não pode ter nada com relação, olha o que diz o artigo, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que por uma enfermidade ou deficiência mental não tem necessário discernimento da prática do ato, ou que por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Meu Deus. O que a Organização Mundial da Saúde diz? Que é uma doença. É uma doença. Exatamente. Tá, mas Tá tipificado o doente vai preso também. Está tipificado até com CID. Então é muito... Tá, mas vamos lá, irmã. Vamos supor assim, ó. Só um pouquinho. Vamos supor que uma mãe... Deixa eu montar uma ideia. Uma mãe, daí chega assim, ó. Minha filha, o que o tio fez? Não fez nada. Não, mas ele te apalpou, aí começa a botar uma coisa na cabeça da criança. Aí, pô, é a mãe que tá falando, né? Aí chega na frente de um advogado, de um juiz, menina, que o tio fez, olha, o que ele fez? Não, ele botou a mão aqui. Mas, na verdade, é que a mãe que inseriu na mente da criança aquilo ali. E como é que vai fugir de uma coisa dessa agora? Pode. O que acontece? Quando a criança, ela nunca é ouvida, tipo, vai ser ouvida pelo juiz ou pelo... Existe uma sala especial aonde essa criança é levada junto com os psicólogos. Entendi. E ali... Começa a conversar e tal. Exatamente. Né? Ali ela vai conversando e vai escrevendo e vai desenhando. Quem é esse aqui? Quem é esse ali? Jesus. A criança vai montando a sua ideia. Eu tive um caso muito interessante de um pai que acusou a mãe que o tio estava abusando da menina, da filha, e o pai queria a guarda dessa criança. E esse pai, ele bebia muito. E aí, esse pai dizia para a criança, ele até conseguiu que a criança fosse morar com ele, a menina, de 7 anos. E essa menina, ela sabia que o pai bebia muito, ele se embriagava quase todas as noites. Quando ela foi para a salinha, então, estou eu, o promotor, o juiz, o advogado, tudo numa sala, monitorando do lado de lá, através, do vidro, né? Através de uma filmagem. E a menina escrevendo. E aí desenhou o pai, desenhou a mãe, essa coisa arada toda. Olha só. A menina foi falando, aí escreveu o tio, fez a foto do tio. Jesus. O tio... Chegando, né? O tio, o que o tio estava fazendo? O tio estava me dando banho. Ai, meu Deus. O tio estava dando banho. O tio estava dando banho. E como é que foi o banho do tio? O banho do tio foi assim, assim, assim. E ela foi contando que o tio estava dando banho, mas o tio não tinha assediado. O que aconteceu? Essa criança... O pai chega um dia lá na casa da mãe e o tio, que era o namorado da mãe, estava dando banho na menina. Entendi. E aí... o outro se indignou. O outro pai se indignou e disse que ele estava abusando. Aí a criança fez a foto do pai. E agora sai de uma ratoeira dessa? Sai de uma situação dessa. Meu Deus. E o outro era inocente. Era inocente, o tio era. Aí o pai... mas porque pegou uma criança... E aí o pai, aí a tia, a psicóloga perguntava todos os detalhes. Meu aí ela Deus, foi que explicando. E aí ela disse, lá na tua casa, tu tá morando com teu pai? Tô morando com o pai. E o pai é bom, o pai é muito bom. E aí escrevendo, aí ela chegou coisa, e olha hein? só, ela chegou e disse assim, ó. Ela disse, o meu pai não bebe. Olha só, ela veio pronta para dizer que o pai não bebia, porque a mãe estava dizendo, aí no caso eu era advogada da mãe, dizendo que o pai era um ébrio, ele não podia ficar com a guarda da criança. E ela dizia, o pai não bebe. Dizia várias vezes, o pai não bebe, mas aí brincando. Daqui a pouco ela chega para a psicóloga e fala no ouvido, o meu pai bebe sim todos os dias. Tadinha. Ela falou aquilo que era verdadeiro.
Sim. Ela tava tentando Até proteger. então, ela tava Tava tentando proteger. Mas o que aconteceu? Com certeza, né? A mãe tomou a criança, ficou com a criança de volta e o tio não foi. Foi inocentado. Foi inocentado E ele era lá no inocente, na processo verdade. judicial. Por quê? Aí o pai estava querendo inserir na cabeça da criança a Claro. pedofilia. Agora o ideal não é o tio dar banho, né? O ideal não. Bah, numa situação dessa aí, hoje em dia não dá mais. Não, o tio que era o namorado da mãe, Meu Imagina, Deus, que situação. que né? Era uma situação É uma difícil irresponsabilidade da mãe. da mãe. Por quê? Porque hoje em dia tudo é crime. Acontece Não, que mas para um pouquinho, como Mas responsabilidade? Não, Não, a mãe, a como é mãe- que uma mãe... Eu nunca deixei ninguém dar banho nos meus filhos, pastor. Nunca. Nunca, jamais. Imagina uma mãe vai deixar ainda mais uma pessoa do sexo oposto. Cada caso é um caso. É, Esta mãe, Tainê, esta cada mãe, caso é um caso. esta mãe, Só que por cuidado é bom não dar banho. Exatamente. Mas só que assim, Tem ó, que ter uma tem que vigilância. ver o que aconteceu. né? O cara tava sem maldade. O cara estava sem maldade. Sim, É. mas É. a maldade, por exemplo, ela é separada. Tem o ex-marido ali que Exatamente. pode incomodar. Aí, olha, Sim, olha o outro é bebom, não tava em Exato. casa. A mãe O outro tava lá dando banho no filho dele. Exatamente. E imagina. aí a psicóloga pergunta: ai, e tu tomou banho de calcinha? Ela assim, sim, eu tomei banho de calcinha. Depois que o tio me secou, me deu a toalha pra eu me secar, daí eu me troquei. Bah, Entendeu? O Olha, cara teve cuidado. teve tia. cuidado. Claro. Claro Por que, favor. na verdade, não é Só bom. que até provar Não, por A mais B que ele não não, fez até nada, tu olha a provar que incomodação que gerou. Não. Então é melhor um caso de vigilância. Não, mas é isso que nós estamos. Mas, irmã, Tainê, Essa- essa é a nossa intenção. Nossa Tem aqui. uma intenção situação. É essa. dizer o seguinte: Por mais inocente que pareça, como é? Não basta ser honesto. Tem que parecer honesto. Esse é o problema. Mas, Então a Tainê, gente tem que se cuidar. é bem difícil. Não, eu entendo. Eu tenho 3 filhos e em situações bem complicadas, porque até a gente se converter, né? É, Então, Mas Não, hoje em dia é hoje, complicado, tia. a gente orienta em cursos, assim, cursos que a gente dá e é sugerido em algum trabalho da União Feminina, a gente orienta as mães nesse sentido. E uma outra coisa também, assim, irmã. Assim, ó, se tu puder não morar. Eu sei, irmão, que eu vou entrar numa seara ruim. Mas teve um caso de um irmão que ele foi morar, e ele podia morar em outro lugar. Num pátio que tinha várias casas. E tinha crianças junto, e ali que deu problema. Uma criança parece que entrou. E eu sempre disse, não, esse homem é inocente, conheço esse homem, pelo amor de Deus. É um homem de Deus. Eu sempre batia isso aí. E parece que a criança só entrou na casa e saiu. Não dá tempo de fazer nada. E acusaram. E acusaram exatamente. ele. O diabo ele só quer uma brecha. Mas tudo bem. O diabo, claro, esse é o papel do Tem diabo. que Mas ter a cuidado. gente tem que abrir o olho. E outra coisa, assim, às vezes a gente observa na igreja, assim, o pai pega a filha no colo, é feio. Deveria ser uma Mas coisa fazer o quê, normal. né? Claro Deveria que é. ser uma Exatamente. coisa normal. O pai pegar uma filha no colo. Mas hoje a coisa tá. Mas Valores a distorcidos. gente, Deus tem misericórdia da a gente, né? gente, a gente observa no dia a dia. Bah. Não é uma situação assim tão do outro mundo. Uma mãe estava casada com um rapaz e ela tinha um filho. E o filho mudou o comportamento. O filho mudou o comportamento. Aí não é só pra menina, não, hein? Claro que não. Menino, O menino mudou o comportamento, começou a ficar agressivo, a mãe foi chamada na escola, está acontecendo alguma coisa. Com certeza. Aí o que aconteceu? Aí foi para a sala do SOI, né, que é aquela salinha lá, a criança não fala nada e vai, e a criança começa a ter problema de fazer xixi na cama, tem uma série de coisas Sinais. nessa idade, depois... Qualquer idade, até os 13, 14 anos. Aí o que aconteceu? Ele contou O guri contou. pra mãe os atos libidinosos do tio, que botava ele sentado no colo. É isso aí. Meu Deus. E aí faz o quê? Vai pra delegacia, vai pra justiça. É uma coisa muito chata, mas é uma coisa Até que chegar acontece... O camarada batendo palma na frente da Acontece todos os dias e se A maioria não denuncia. A maioria fica com medo. Quem passa realmente por isso, a maioria... Eu sei porque eu passei. Eu passei quando eu tinha 5 anos. Eu passei quando eu tinha 11 anos.
Então, e a pessoa, quando eu tinha 5 anos, ele era, eu não vou falar aqui, né? Mas era uma autoridade e namorava com a minha tia, pulou o muro da casa onde a gente morava e, né? E disse que se eu falasse pra alguém, ele ia me matar, ia matar minha tia, ia matar minhas irmãs, ia matar minha mãe. É as ameaças Eu do, consegui, do pedófilo, né? eu consegui falar sobre isso depois que eu me converti, que eu entendi que eu precisava perdoar ele. Aí eu consegui tocar nesse assunto, mas antes, nunca. Não conseguia. Na época o fato de tu não teres falado pra ninguém, né? Porque se tu fala, tem os que protegem. Agora, há uns 2 meses atrás, o pai abusava das filhas. Ele tinha 4 filhas. As 4 filhas, ele começou a abusar a primeira teve filho com ele, a mãe sabia. Tá nos jornais aí. A mãe sabia e fechava o olho. Por quê? Porque ele dizia, ó, se tu abrir a boca, vou te matar. Então ela fica naquele relacionamento, abusivo, com 4 filhas. Aí, uma das filhas, já adolescente, contou pra tia. Não, mas aí não tem essa aí de ameaçar. E a mãe, culpada. Olha o problema que ela causou. A mãe era consciente disso. Imagina. Consciente das relações do marido com as filhas. Meu Deus. Mas deixa eu contar ela é tão doente quanto ele. Essa aí é complicada, essa aí é tão doente quanto ele. Mas é que aí entra naquela questão do relacionamento abusivo, aquela questão da dependência financeira. É que assim, ó, o abusador, ele entra na mente da pessoa de tal forma. Mas eu vi o seguinte, não sei quantas pessoas vão nos ouvir hoje. Hoje tá feio, tá pesado o negócio aqui. Mas deixa eu falar uma coisa, não tem dinheiro, irmão. Não, mas é que esse é um assunto muito... Não, eu acho que assim, ó, a pessoa tem que pegar e ter coragem. Não. Quer matar, pode matar. Não, mas é que não é, pastor, por exemplo. Não, é que não é assim. Não é assim. Assim, ó, pega as crianças. Vai sustentar. Não é assim, pastor. Hã? Não, é que não funciona assim na prática. Por exemplo, eu passei isso com 11 anos com um padrasto meu. Eu sei que é difícil, mas a pessoa não pode deixar. Ele disse que ia matar, a minha mãe e as minhas irmãs se eu falasse. Só que um dia ele bateu no meu rosto, ele vivia espancando a gente. Não, uma criança eu sei que é ruim. 11 anos eu tinha. E ele me bateu no meu rosto na frente dos meus amigos. E aí eu peguei e comecei a gritar, a gente tinha um armazém, comecei a gritar e comecei a falar tudo que ele fazia. Fiz um escândalo. E aí veio a mãe, e aí deu um tumulto e eu levei a culpa ainda, como se eu tivesse me oferecido pra ele. E aí assim, só que daí eu chamei minha avó, chamei as minhas tias, e aí fui morar com a minha avó um tempo, depois voltei a morar com a mãe até ela se separar dele. Então, mas foi muito difícil, até chegar nesse ponto, só Deus sabe o que a gente passou. Ó, esse assunto não pode... vai prescreveu, passou o tempo. Mas tem que denunciar. Tem que denunciar. Porque assim como ele fez comigo, fez com outras pessoas, com certeza. Pessoas, né? Com quantas outras pessoas? Não, mas deixa eu falar uma coisa que ela está dizendo. É interessante, porque é o seguinte, ó. Infelizmente, tem pessoas coniventes. Irmão, tem coisa que a gente vai dizer assim, não, isso não é verdade. Eu sei de um caso, mas não é daqui. Escuta, não é daqui de Porto Alegre, não é nem de perto. Numa situação de um pai muito de longe, é bem longe, e não é de agora, isso aí faz muito tempo, e não foi comigo, viu, pelo amor de Deus, as pessoas tomam conclusões, né, bem precipitadas. Eu fiquei sabendo dessa situação, de um pai que começou também a pegar a filhinha no colo, sabe, daí daqui a pouco, no colo, brincando, e bota a mão aqui, bota a mão ali, pequenininha, a criança indefesa, e ela foi crescendo. E aquele negócio de pegar no colo e apalpando e botando a mão, teve uma intimidade. E depois ele teve um filho nasceu o filho com problemas, né? E agora, como é que ficou essa menina? Problemas terríveis, de depressão. Psicológico, eles destroem com o psicológico. Odeia o pai. Eles destroem com o psicológico da pessoa. Ela odeia, ela ficou com problemas terríveis. E aí também entra naquela questão que o pastor Dorival falou ontem. Aí aquela pessoa era para ser uma autoridade na tua vida. Tu acaba pegando nojo de autoridades. Tu não consegue confiar nas pessoas, porque parece que toda autoridade vai fazer mal. E sabe que a criança, a menina normalmente abusada, ela tem problemas de relacionamento, né? Depois de casada, tá louco? Tem muitos problemas. É só Deus para trabalhar mesmo, né? Mas sabe que, isso olha, complicado. essa
essa inclinação, vamos dizer assim, é uma atração sexual Doentia? do adulto para com a criança antes dela ter uma maturidade. Porque, na verdade, assim, tem tantas mulheres de programa, era para se O satisfazer. pessoal diz isso aí, né? Por que não vai lá? Ele é não, doente, mas a então. atração sexual do pedófilo é para com alguém que ainda está na puberdade. Mas dele é um psicopata, um camarada. Bom, Aí a Organização Mundial da Saúde vem e diz o seguinte, que realmente ele é um doente, né? Tem que tratar o doente. Mas, uma vez que ele causou problema a alguém, ele é uma pessoa que tem uma tipificação Com criminal e ele é condenado É. e é caracterizado como crime hediondo. Hediondo é uma coisa nojenta. Uma coisa... Hediondo tem os reflexos processuais depois, né? Mas... a pessoa, então, assim, ó, tá, tudo bem, ele é doente, mas então ele tem que ficar, ele não pode estar no meio da sociedade, porque ele vai dar problema. Tá, vai dar uma facada vai abusar do outro. Não. Não, é É só que ele é quanto à focado inclinação. nisso. Hã? Ele Só é quanto à focado inclinação. nisso. A inclinação dele é essa. Mas se ele exteriorizar alguma coisa que vai prejudicar o próximo, ele tem que se enquadrar em outro lugar. Ele não pode estar no meio da sociedade. Não, mas só o fato dele fazer isso já é motivo para ele não estar no meio da sociedade. Aquele maníaco do parque, que foi muito comentado no Brasil, né? Sim, ele tinha uma atração sexual matou pela um sua monte. vítima e ele matava a sua vítima, matava as gurias e mordia. Diz que ele tinha uma loucura que ele mordia todas as pessoas. Diz que uma das primeiras pessoas que eles encontraram morta por ele, ele mordia, dilacerava, assim, de tanto que mordia braço, perna das vítimas dele. Não era só o ato em si, né? Não é só a conjunção, não é só a satisfação. Era ter aquele problema de machucar a vítima. Isso é uma coisa horrorosa, uma coisa horrível. Mas a gente tem que conviver com isso e orientar, né? As irmãs, a nossa superintendente tem tido cuidado de orientar as mães, de orientar as jovens. Isso é importante, né? hein? Com relação aos bebês, os recém-nascidos, com quem deixar, com quem não deixar, vai na escola de vez em quando para ver o que está acontecendo, né? Deixou a criança na escolinha. É que a criança, ela não fala, né? A criança fica quieta. Mas acontece que ela não fala, mas a criança que vem para casa com problema, que tem criança que gosta de ir na escolinha, né? Claro. E aí ela vai porque é num ambiente bom, mas no momento que ela começa a dizer assim, eu não quero mais ir, não quero mais ir, não quero mais ir, Alguma coisa está acontecendo. Mas é bom prever, a gente cuidar antes, né? Antes que aconteça o problema. É isso que a senhora está falando, a pessoa ir lá. Tem que ir e procurar, averiguar, constatar, porque... normalmente ocorre isso com as pessoas próximas. Próximas, exatamente. Eu vi um testemunho de um irmão que o pai dele era da Deus e Amor, inclusive, né? Nesse testemunho aí. Ele virou um travesti, né? E era o tio que ia na casa lá. Ele conta no testemunho, deve estar no YouTube isso aí. E ele conta no testemunho que o tio começou a abusar dele. Começou a abusar. E aquela situação de tempo, e o pai não sabia, ninguém sabia, né? E o rapaz virou um travesti. Depois de muito tempo ele se converteu. Depois de muitos anos. São traumas. Tem uma observação bem importante aqui no chat. A Camila Leonel botou assim, ó. Oi? A irmã Camila Leonel colocou assim. Camila. Eu acho que eles são espertos porque não é qualquer criança que eles abusam. Eu vi uma reportagem de um abusador que ele falou que antes de pegar uma criança, eles observam os pais. Se né, vai mexer com um pai louco, uma mãe louca, sabe que não vai sobreviver, não vai sobrar pedaço, né? Aqui o Jonathan Saraiva, irmão Jonathan Saraiva, colocou aqui respondendo algo que a Duda botou. A Duda botou assim, o pior é passar no psicólogo e ter que relembrar tudo, é horrível. Aí ela diz, não é assim, pastor, eles atacam o nosso psicológico e ficamos aprisionados nas ameaças. E há também aquela questão em que a pessoa que é abusada, ela se torna dependente emocional do abusador.
Sim, E aí justifica aqueles casamentos que duram anos, sendo que a mulher é só maltratada, mas ela depende emocionalmente daquela pessoa. É bem... Emocionalmente. Exatamente. Ela se torna escrava Ou daquilo. financeiramente. Não, emocionalmente e financeiramente. Tem pessoas que dependem financeiramente. Por exemplo, Tá, mas vem cá, mas que tipo de paixão maluca é essa? existe, pastor? Existe ou não existe, irmã Rose? Isso existe uma e loucura, muito, hein? pastor. Por exemplo, a pessoa... Ah, mas para aí um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa aí. Não sei se foi com o maníaco do parque ou um outro camarada que matou um monte. Quando ele foi pra prisão, um monte de mulher escrevendo que queriam casar com o cara. Exatamente. Não, e agora... Exatamente. Explica uma loucura dessa. Mas não foram poucas. Muitas e muitas, assim, ó, escrevendo. Sim, mas é que ele, na verdade, agora? não é. Eu ouvi Dá pra entender, eu vi sim. uma reportagem com esse rapaz. Ele é realmente fora da casinha. É, não, o cara é louco. E ele, né? e ele teve problema lá na adolescência. E não foi E tratado. ele foi abusado. Tá aí, ó. Então a revolta veio, ele cresceu revoltado, ele teve problemas, muitos problemas, ele veio revoltado, não foi tratado e veio vindo. O que aconteceu? Se tornou um monstro. Eu não sei Por se isso que é eu não sei a se importância. é o mesmo esse aí que ele ia de moto. E aí depois foram fazer uma entrevista, mas depois que descobriram ele, por um acaso, né? Aí eu não sei se é o mesmo. Aí depois quando foram fazer uma entrevista com ele, ele disse assim, não, tem que filmar esse lado aqui. O cara vaidoso, Sim, né? sim, sim. Eu acho que não sei se é o mesmo, né? Aqui a Não, não, é síndrome de que Estocolmo, coisa, quando hein? a pessoa se apaixona, né? Olha aí, ó, é aquela situação. Se apaixona pelo seu abusador. Bah, que loucura isso aí, hein? É bem complexo. E tem mulheres que vivem... Acontece muito isso no sequestro, quando a pessoa fica muito tempo sequestrada e esse sequestrador começa quem sabe um rapaz bonito, como uma moça, ela começa a se apaixonar e tal, daí aquele ato dele ter sequestrado, acaba ela se apaixonando e isso é a síndrome de Estocolmo. É, mas teve um caso... Tem de tudo. Teve o caso de uma menina nos Estados Unidos, ela ficou 8 anos. 8 anos ela ficou presa. Sabe o que é isso? Meu Deus. E aí ela conseguiu um dia fugir. Conseguiu fugir. Mas tem muitos casos. E ela conversava assim, entre aspas, né? Normal, assim. Né? Fizeram entrevista com ela. Mas é uma loucura isso aí, né? Mas é importante a gente notar os sinais, que nem a irmã Rose falou. É. Viu que o filho tá dando sinais, vai atrás, tenta descobrir. Porque alguma coisa tá acontecendo. Descobrir, porque Pois é. quando há um distúrbio, a criança tá bem, e daqui a pouco começa a ter reflexos na escola, problema de notas, problema de relacionamento, quer ficar mais para um canto, vê isso aí tudo, né? Pois É uma dificuldade de detectar, mas é o primeiro sintoma, né? A não ser que a criança esteja doente, o primeiro sintoma é de que está acontecendo alguma coisa lá na escola. Ou até com alguém que cuide em casa, né? Ah, pois é. Uma babá. É. E não tem... É incrível, é incrível. Tu não diz, né? Tu olha assim e a pessoa é perfeita. Pais que às vezes começam a observar alguma coisa e colocam câmeras nas casas. Mas eu acho que é bom, sabe? E aí a pessoa sabe o que está passando dentro da sua casa. Eu acho que é importante. Eu acho que tem que ter mesmo, olha. Assim, ó, mas avisa, né? Ó, a nossa casa aqui, ela é... Toda monitorada. Pronto, avisa. Eu não me incomodo disso. Eu não me incomodo, eu acho até segurança. Eu gosto quando tem batida policial, gosto. Porque isso é uma questão de segurança, né? Pois é, aí veio o Estatuto da Criança e do Adolescente de uma forma para ajudar isso, né? Para trazer alguma coisa nova, mas não tem. É o estupro de vulnerável, é uma coisa muito séria e acontece todos os dias. Meu Deus. E a gente às vezes vai, né? Mas e como é que a pessoa, irmã Rose, agora voltando ao ponto, né, principal ali, uma pessoa já de idade, que pelo amor de Deus não teve inclinação nenhuma de fazer, e é acusado, e agora, como é que tu sai disso aí? É aquilo que eu lhe falei antes. Se cuidar. Primeiro, não deixar brecha nenhuma. Pois é, e agora? Mas e se deixou já? E se já deixou, a brecha?
Não, se pegou no colo. Por exemplo. Tem que cuidar até isso agora. A gente costuma, nós estamos falando aqui num programa bem aberto, né? Mas há muitos casos das pessoas, os homens, se excitarem com pegar a criança no colo. Ele não é um pedófilo, mas às vezes talvez a falta do sexo, ou sei lá, ou é um viúvo, ou não quer perder, quem sabe, procurar uma outra pessoa, ou é um homem ativo sexualmente, perde a mulher, aí ele pega uma criança no colo, aquela sensação de roçar ali no seu órgão, acaba a pessoa ficando excitada. E aí o que acontece? Ali começa... Aí vai pegar uma menina no colo, ou até o menino, e o menino vai observar que tem uma coisa diferente, ali já começa a inclinação para esse abuso, entendeu? Entendi. Desperta algo. Exatamente, desperta algo. E o que acontece? Porque isso é o que ocorre entre pessoas idosas que são inclinadas a se satisfazer sexualmente, a ver, quem sabe, uma pré-adolescente, uma adolescente. É por isso que normalmente esse pedófilo pede o seguinte: me manda uma foto, né? Aí essa adolescente vai mandar uma foto, me manda uma foto só de calcinha, ela vai mandar, porque ela não tem maldade, né? E aí, este é o momento que ele, com aquela foto, vai se satisfazer sexualmente, ou se masturbando, enfim, fazendo o que deve ser feito. E ali, isso já é uma inclinação, o diabo entra e a pessoa já tem uma inclinação pro pecado, e é uma coisa horrível. Se ele chegar nesse ponto, ele tá mal, né? Exatamente. Mas isso, pastor, é uma coisa comum. Isso uma coisa acontece. comum. Isso não é uma coisa assim de outro mundo, é uma nós realidade. Estamos falando de uma abertamente. coisa comum. Juridicamente, estou falando aqui, que às vezes a gente está bem quieta no escritório e toca o telefone. O que é? Que atitude eu tomo? Está acontecendo isso, isso e isso. Eu hoje parei de fazer a parte criminal, porque a gente acaba se envolvendo muito. Não é fácil, né? É uma coisa que a gente não consegue, né, se desvincular. Mas eu atendi casos muito sérios. Ficar sem dormir assim, preocupado. Porque quando tu conversa com o teu cliente e o teu cliente está sendo acusado e ele diz assim, eu sou inocente. E agora? Aconteceu situações ele dizer que era inocente não ser? E não, foi absolvido. Eu absolvi um rapaz. E ele era culpado. Para mim, ele sempre disse que ele era inocente. Tu fez a tua parte, então tá bom. Aí ele era inocente e quê, tal, né? E fomos trabalhando e tal. Só que isso incomoda espiritualmente a gente, porque até que ponto essa pessoa está falando a verdade? Até que ponto você vai defender uma pessoa que cometeu um crime tão sério, mas né? assim, ó, mas a sua parte, como eu não sou do direito, né? Mas na sua parte, se ele está dizendo, ele que está falando, né? Normalmente a gente acredita no cliente. Se ele diz que é assim, né? Fazer o quê, E aí né? tu vai trabalhar nesse sentido. Aí tu começa a observar todo esse trabalhar, aí leva a Me diz uma coisa, irmã. Como advogado, assim, ó, a senhora acha que seria errado, por exemplo, assim, ó, a senhora está lutando pela inocência dele. Ele diz assim, não, doutora, vou falar a verdade. Eu fiz. Mas me tira da cadeia agora. Neste caso... Agora não é mole, né? Aí tu faz todo um trabalho em cima para inocentar a pessoa. Daí a pessoa chega e me diz assim, ó, eu realmente fiz. Como é que no final do negócio, como é que eu vou reverter uma situação onde já tem provas robustas? O que é o certo a fazer, né, como advogado? Orientar a condução. Na verdade, o advogado que pega a causa, ele tem que ir até o fim, né? Porque normalmente quando a gente pega uma causa, a gente cobra por isso. Mas... se acontece isso aí, não é fácil. Diante de Deus, eu já tive casos em que eu pedi para ele pegar uma outra pessoa. Eu acho que o correto é isso aí. A pessoa não pode se vender. Aí tu não pode pensar assim, eu recebi os honorários e agora eu tenho que ir até o fim, eu tenho que lutar por ele. Aí você vai lutar... Tá, mas para um pouquinho, mas se ele foi desonesto? No começo, sim. Ele foi desonesto. Então, assim, ó, meu irmão, eu trabalhei contigo até aqui, ó. A desonestidade partiu de ti. Eu aprendi com então, até onde tu trabalhou, professor. Tu tem direito de ganhar aquilo ali. Eu aprendi na faculdade com um professor que foi meu orientador,
do meu trabalho de conclusão, ele disse assim, nunca tu pega uma causa sem antes o teu cliente escrever a próprio punho num papelzinho como aconteceu. Então, o que eu faço? Normalmente eu peço, conta a tua história para mim e eu vou trabalhar em cima da tua história. No momento que fugiu da história... Então, hoje mesmo, uma pessoa me ligou e me disse assim, não, mas o que a senhora botou ali, eu quero mais, é uma ação trabalhista, eu quero mais dinheiro. Eu digo, eu não faço, eu não invento. Eu não invento. O senhor tinha direito a isso. Eu não vou botar coisas que não tem. Se não tem, faz o seguinte, ó, eu tô saindo do processo, eu contrato outra pessoa. Não, tá certo. Deixa ele falar uma coisa que o doutor Ronaldo, meu amigo, me falou, e é engraçado, né? Agora, isso que a senhora tá falando é para advogado crente, honesto. Agora o Ronaldo me contou uma... Até já morreu esse advogado, que era muito famoso, famosíssimo aí em Porto Alegre. Um velhinho conhecidíssimo, né? E aí ele disse que chegou um camarada, o Ronaldo me contou, né? Apavorado, doutor, eu matei uma pessoa. Aí o advogado disse, disseram que tu matou. É verdade. Disseram. Tu Disseram. não pode dizer que tu matou, disseram. Não, mas você é o desonesto, né? O advogado desonesto. Sim, é que na verdade quando a gente assume quando a gente vai assumir uma defesa, tu vai assumir uma defesa em cima de algo, né, real. Né? Eu já defendi uma pessoa que cometeu um crime horroroso. Mas ele tem direito de defesa. Mas fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Né? Eu já defendi, já tive em casa assim o que ninguém queria. Misericórdia. E a sentença, eu já falei isso em vários programas, a sentença foi fabulosa. Diante do que ele fez. Na verdade, não tinha provas, imputaram vários crimes a essa pessoa, na verdade ele não estava nos crimes, injetaram mais algumas coisas na conta dele e a gente fez um trabalho aí e consegui a absolvição dessa pessoa. Eu vou lhe falar. Ele se converteu e Deus foi glorificado, né? Deus foi glorificado. Não, se converteu, pronto. Mas uma vez eu me lembro que eu estava no hospital, no pronto-socorro, e aí estava o pessoal, uma gurizada da limpeza lá, aquelas firmas que são contratadas, né? Aí tava ali, olha quem tá lá, no leito tal. O que houve? Não, aquele ali é o... Fulano de tal. O primo, aquele ali é o primo, lá da Restinga, o guri famoso, assim, daí eu fui atender ele. Eu fui atender o tal do primo, né? Um gurizão. Um guri, cabelo encaracoladinho. Daí eu fui lá, dá licença, eu queria verificar a tua pressão. Daí eu falei, tu é o primo? Ele, sim, tu me conhece? Digo, não, só ouvi falar. Coisa boa, coisa ruim? Daí eu digo, olha, eles dizem que eu fiz muitas coisas, mas... Não fiz. Eles botam na minha conta, mas a maioria não é eu que faço. Na verdade. Então tem muito disso também, né? Tem muito disso. O meu cliente era um baixinho, moreninho. E aí o assaltante era alto, claro. Como é que vou imputar a uma pessoa? Pobre do baixinho moreno, hein? Tu viu só, Tainé? Tu viu como é que acontece as coisas? Não tinha como imputar Querem uma pessoa imputar assim, nos baixinhos, né? Mas... Moreno ainda. E era um branco, O branco que era. Pastor, nós temos mais 4 minutos. Aqui estão dizendo que o assunto, dizendo que o assunto está muito bom. Aqui tem uma irmã dizendo o seguinte, que lá numa cidade dessa pessoa, acho que não é bom não identificar, que o diretor do Conselho Tutelar foi preso por abusar de crianças que estavam abrigadas no prédio do Conselho Tutelar. Diretor? Meu Deus! Bom, não importa. Aqui no Brasil ainda, mas bem longinho, né? Não diz endereço, nem nome, né? Exatamente. Eu falei do primo ali, mas não incriminei ele, né? Só uma situação antiga. Não sei nem se é vivo esse homem. Quem? Parece que ele se converteu. Quem? Tal do primo, eu ouvi dizer que ele se converteu. Vi dizer, não sei se é verdade. O irmão Roberto deve saber. Paulo, Tadeu, deve saber.
Olha só, irmão Jonathan disse que ele estava vindo para cá. Eu vou me calar, porque... Eu nem comentei, eu nem comentei nada. Eu preferi, eu digo, tá bom, que bom se ele tivesse aqui, que daí a gente ia falar na parte psicológica, eu me preparei só para falar na parte criminal. Assim, ó, dá para fazer a parte 2 com a parte psicológica, né? A parte psicológica é uma coisa interessantíssima nessa era parte, a ideia, né? Deixa pra lá. Veja só que os próprios pedófilos, depois eles começam a ser agressores, né? Porque assim, ó, quando ele começa a não ter, né, o seu algoz, né, a sua presa, na verdade, ele começa a ser extravasar aquilo e ele começa a ser agressivo. Eu tento abrir porta, mas eles não querem entrar, fazer o que, né? O que eu posso... Quem mais escreveu, irmã Tainê? Ai, tem muitas... Pastor, tem muitos comentários. Tainê, tu tá quieta, Tainê. Não vai vamos dar ler, tempo, vamos lá. É que não dá tempo, tem 1 minuto, pastor. Tem 1 minuto, tem Era muitas 4. pessoas, já passou, tem muitas pessoas aqui que dizem que o assunto é muito importante. Tá, então eu quero anunciar algo aqui, ó. Eu estou indo para, como é que é? Mergulhar, né? Imersão. Aí a irmã Rose... Mergulha-me. Vai, imagina, a irmã Rose e o irmão Jonathan. Oi? A irmã Rose e o irmão Jonathan. Não, o Jonathan... Jonathan, eu te trago no ombro amigo, Jonathan. Já vamos agendar, não Jonathan. Toca na ferida agora. O Jonathan pra mim... Sabe, meu irmão, que eu tinha um compromisso hoje cedo fora de Porto Alegre. Aprende. Fala, irmão. Aí eu digo, não, eu preciso resolver tudo que Pobre eu tenho que resolver da Lili, da Gigi. me atrapalhei no horário. Marcou. Eu não gosto de chegar atrasada, né? Horário, marcar e não vir, horário foi feito para cumprir. E combinação é para cumprir também. O senhor sabe que eu até depois acompanhei esse cliente, ele chegou 2 minutos atrasado numa audiência e deu uma revelia por causa de 2 minutos. Então nós... Deu o quê? Revelia. O que é isso? Revelia é quando os fatos articulados pela parte contrária brasileiro não cabe mais nenhum recurso. Perdeu um apartamento. Olha só. Por falha de um advogado que chegou atrasado. Excelente, então, assim, eu sou do horário. O horário do culto é 7h30, não é às 8h30. É, isso aí. O horário divino no programa é meio-dia. Me atrasei hoje, por quê? A senhora é meio Jorge Wolff, assim. Nós trabalhamos juntos, nós fomos colegas de escritório. Jorginho assim, né? Dizem que... 880? Dizem que advogado é uma raça muito difícil, dizem, né? Ela é muito Mas unida, assim, ó, né? quando eles são, né? são convertidos, quando são advogados cristãos, aí assim, ó, é uma raça muito boa. E ele, mas ele não também, veio. ele é do A horário. esposa acho que tá viajando. Ele é do horário. É do horário. Né? E a gente procura, assim, com certeza, às vezes, a agenda falha. Mas, só um pouquinho, o pastor Hildo, de horário, Deus o livre, né? Misericórdia. Fechou o nosso horário falando em horário. Falando em horário, deixa eu só fazer um convite aqui, mas pastor. Assim, eu gostaria muito que a irmã Rose estivesse aqui quando eu for pra lá, se a senhora puder ficar. Seria muito bom, se puder, né? Aí depois nós vamos ver mais alguém se a senhora precisar. Muito bem. Então. Fica aí, Heróis da Fé. Vamos ver se a irmã Ivoneide não convidou ninguém. Daí a irmã Rose fica com a gente, se ela puder, Só fazer um convite aí pro irmão Jonathan, aproveitar que ele está online, pro dia 28, segunda-feira, sem ser nessa, na próxima, pra gente continuar esse assunto daí no programa Ombro Amigo Restaurando primeiro, Vidas, tá, irmão Jonathan? Tem que falar, aprenda. Ouve, irmão Jonathan. Não, vamos conversar isso aí. Nós vamos conversar, vamos rever esse assunto aí. Meus irmãos, Heróis da Fé tá chegando, fique aí. Na paz.